Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais esta edição do Quatro Ases, uma edição que está, assim, digamos, teatral, literária, cinematográfica, né? Se tivéssemos manchetes, elas seriam algo assim: perseguição russa, batalhas em Brasília, ministro na mira e desindustrialização versus PIB no Brasil. Para você ver que hoje nós estamos indo de Brasília até Moscou e cobrindo o que está no meio do caminho aí também. Seriam essas as manchetes. Nós temos os quatro ases participando conosco, estão todos apostos, o Walter Maierovitch, o Humberto Casagrande, o Moisés Rabinovici e o Ibsen Costa Manso. Estão todos a bordo aí, aguardando para os blocos que começam daqui a pouco. Nós teremos como destaques, vamos começar aqui falando da Rússia com amor, né? Como eu disse que o negócio era literário, esse vai ser o bloco do Moisés Rabinovici no final. Você está vendo fotos aí de um palácio que foi descoberto lá por jornalistas investigativos, que pertence ao Vladimir Putin. No bloco do Rabinovici, você vai ver um vídeo que mostra o interior desse palácio em mais detalhes e mostra também o Navalny, que é o opositor, aquele que sofreu 2 tentativas de envenenamento, acabou salvo e voltou a Moscou e foi preso. O Moisés Rabinovici vai detalhar esse caso para nós no bloco dele daqui a pouco. Perdoa-me por me traíres, que tal? Né? Nelson Rodrigues simboliza também o que a gente vê muito na política brasileira, né? Essa balbúrdia com partidos demais criados por conveniências individuais e não para avançar a política de qualquer forma. Agora nós temos aí no Congresso Nacional um palco recheado de traições políticas na disputa para as presidências da Câmara e do Senado. A partir do dia 1, teremos outra realidade por lá. O Ibsen Costa Manso vai detalhar isso para nós. Crônica de uma morte anunciada, que tal? Essa é para o Humberto Casagrande, que vai analisar a decadência do poder industrial brasileiro em queda livre, já foi 24% do PIB, agora está em 12,8% e não sabemos onde vai parar. Tudo isso está interligado aí com questões econômicas sérias que o Brasil precisa mirar com atenção, e com agilidade, né? Porque não temos tanto tempo assim para ficar brincando com essas questões. O mundo anda e a gente não pode ficar parado. E temos um tiro que saiu pela culatra. Esse tema está com o Walter Fanganiello Maierovitch, nosso jurista, que vai abrir o programa e analisar a decisão do procurador da República de investigar o ministro da Saúde, Pazuello. Esse tiro pode acabar atingindo outro alvo, né, que é o próprio presidente da República. Afinal, o Pazuello disse que ele só cumpre ordens, né? As ordens dele vêm do Bolsonaro. E o STF já entrou nessa dança também. Vamos, então, rapidamente ao nosso primeiro bloco, direto para o Walter, para ele abrir esse assunto e dar o tom aqui. Walter, como é que você está vendo essa questão aí do Aras, Pazuello e rebatendo no Bolsonaro? Olha, é uma jogada, e nós vamos falar sobre essa jogada, que pode gerar gol contra. O Aras requereu ao ministro relator Ricardo Lewandowski, do Supremo, o quê? A instauração de um inquérito. E o Lewandowski, entendendo que houve justa causa, deferiu a instauração desse inquérito que trata de crimes no âmbito da saúde pública. E está aí incluída a responsabilidade criminal pelas tragédias de Manaus. O suspeito visível do inquérito criminal é o Pazuello. Mas o Aras jogou o Pazuello ao mar, e isso para proteger o Bolsonaro, que ficou de fora do inquérito. Agora, atenção, jogar o Pazuello ao mar não vai resolver para o Aras. Isso porque está escrito no Código Penal o seguinte, e vai aqui entre aspas: quem de qualquer modo concorre para o crime, quem de qualquer maneira concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Quem quiser checar está no artigo 29. Ora,
Se o inquérito for sério, não há como excluir a responsabilidade do Bolsonaro, porque, como o Adhemar lembrou, o Pazuello faz tudo o que o chefe manda. E aí é que o tiro poderá sair pela culatra, sair por trás. Por quê? Se o Aras quiser arquivar o inquérito, atenção, isso é importante. Se ele quiser arquivar e deixar o Pazuello e o Bolsonaro de fora, ele vai ter um problemaço. Por quê? O Conselho Superior do Ministério Público, que já deu uma puxada na orelha do Aras, poderá determinar que o Aras seja processado criminalmente, denunciado. Ora, e denunciado por que crimes? Por prevaricação e advocacia administrativa. E essa decisão do Conselho Superior do Ministério Público é vinculante, não tem como ficar fora de um processo. E tem mais, e vem um pedido cautelar de afastamento da função. O Aras fica na geladeira enquanto o processo corre. Vamos trazer os outros ases para essa discussão? Walter, colocaria o seguinte, do ponto de vista administrativo, há diversas falhas que estão sendo cometidas com relação a planejamento da distribuição, compra de vacinas. Essas falhas administrativas, elas servem para tipificar esses crimes que você apontou? Veja, essas falhas administrativas, tem um inquérito que está apurando os ilícitos criminais de crimes contra a saúde pública e periclitação à vida das pessoas. Agora, como você bem lembra, Casagrande, na esfera administrativa, tem o Tribunal de Contas, que está apurando. Apurando o quê? As verbas para compra de oxigênio, as irregularidades, é um outro ponto. Agora, tudo isso que for apurado pelo Tribunal que já está sendo apurado pelo Tribunal de Contas da União, depois vai parar também no inquérito. É por isso que eu disse que vai aparecer o corresponsável. Não adiantou jogar o Aras sozinho ao mar. Ibsen, isso deve estar mexendo bastante com os bastidores da política, né? Aciona o microfone, Ibsen. Agora vai. Não. Ainda não. Estão me ouvindo? Agora sim. Desculpem. A oposição deita e rola, né? Quer dizer, aí como disse o Walter, é um gol contra, né? Então isso dá munição para a oposição, sem dúvida, né? E retoma-se aquela questão do impeachment, que eu também continuo achando que ainda não há clima político para votação, e acho que vai permanecer assim, né? Agora, Walter, eu queria te fazer uma pergunta. Existem prazos nesses inquéritos? Olha, existe a lei que estabelece prazo, inclusive se o réu é solto ou se o réu é preso. E o prazo inicial é de 30 dias. Mas isso vai se prorrogando, ou pode se prorrogar indefinidamente. E já que você tocou no impeachment, eu gostaria de dizer de um grande erro que foi cometido pelo Maia. O Maia não quis colocar o impeachment no Pazuello, conforme já foi requerido. Ele disse que sozinho o Pazuello não pode ser impeachado. Não é o que diz a história. O primeiro impeachment, o impeachment nasceu na Inglaterra em 1376, o primeiro impeachment foi contra quem? Contra os ministros do rei Eduardo III, contra ministros. Então, o Botafogo da Odebrecht, o Maia, não conhece a história, né? Rabino Vice, nós comentamos no último programa como essas cenas que estão se tornando tão frequentes, têm sido tão frequentes envolvendo o governo brasileiro, são muito diferentes do que você via quando estava fora do Brasil, cobrindo outros governos, outras administrações. Com que olhar você interpreta isso que nós estamos vendo aí, que o Walter tão bem está descrevendo para nós? Olha, eu acho que o mundo é incrédulo com relação ao Brasil. Na época da discussão da mordomia, que já vai muito tempo,
me pediram do Brasil que mostrasse a mordomia do país que eu estava vivendo, que era Israel. E, por acaso, o Menachem Begin estava tomando posse. Aí eu me lembrei da embaixatriz americana que se aproximou da esposa do Begin, a Lisa, e disse a ela, por que você não vem tomar um chá na minha casa? E ela perguntou, mas que ônibus passa lá? Porque ninguém vive essa opulência que nós vivemos no Brasil. Ninguém tem tantos carros, ninguém tem tantos funcionários, ninguém tem tanto leite moça para distribuir. Então, eu gostaria, viu, Walter, que essa via jurídica que se abre através do Pazuello envolvesse também o Bolsonaro e todas as reclamações que os brasileiros fazem dele. E que por aí surgisse uma janela, uma esperança de um futuro melhor, de uma pandemia mais bem cuidada, de uma responsabilidade científica com relação às coisas. Mas não sei se é isso que vai acontecer. O Rabino, pegando uma carona nisso, só para lembrar, são 63, ontem entrou o 63º, pedidos de impeachment que estão na gaveta do Maia, do presidente, e ele já disse que ia passar isso para o próximo presidente. Mas hoje, agora, saiu uma notícia na UOL que, por pressão da oposição, o Maia poderá mudar de ideia, vai dar uma de Nancy Pelosi. Será, ô Ibsen? Olha, eu pensei nisso também, né? Na saída ele não deixaria essa bomba armada. Só ele pode responder, eu não posso responder por ele. Agora, de qualquer forma, só queria fazer um comentário em relação ao Rabino, o que disse o Rabino, né, sobre o Bolsonaro e os brasileiros. O problema é que, e como eu disse, ainda tem muita gente que apoia o Bolsonaro, né? Ele está aí na faixa de, eu diria, 35% de brasileiros que apoiam. E vai daí que esse processo, se for instalado, vai dar muita confusão, né? Vai ter muito bolsonarista aí fazendo barulho e protesto do outro lado, né? Assim, enquanto não tiver o povo na rua e com essa questão da pandemia, é difícil que haja grandes manifestações, esse processo, a meu ver, não avança. E eu acho que não passa. A gente está vendo aí, vou comentar no meu bloco, um Congresso dividido, lembrando que para passar, para ser aberto o processo de impeachment, precisa de 2/3 dos votos da Câmara, né? E não é isso que está se vendo. Você tem 100 e poucos deputados apenas que estão com esse discurso do impeachment. E eu acho que vai provocar, se for instalado, de qualquer forma, um processo muito conturbado, exatamente por conta da pandemia, né? Quer dizer, nós temos que lembrar aí que nós estamos não é uma segunda onda, é um tsunami, né? Como disse outro dia uma pessoa lá de Manaus. Então, enfim, vamos esperar aí. O Rodrigo Maia tem esse fim de semana para pensar e ver se deixa essa bomba armada aí para o próximo presidente tocar. Walter, para fechar esse bloco, rapidinho, você olhando para frente, está vendo o quê? Vai dar em nada ou vai dar em alguma coisa? Essa história. Vou tentar uma coisinha. Eu estou vendo nuvens, muitas nuvens que impedem que a gente olhe para frente. Mas essas nuvens, por quê? Porque estão muito carregadas. Tudo é jogo político e eu acho que o Ibsen pode dizer melhor desse jogo. Beleza, e o Ibsen está liderando o próximo bloco dos 4 Ases. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem Ibsen Costa Manso com a batalha no Congresso Nacional. Até já. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade
e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro. Estamos de volta com a edição desta semana do 4ASE. Obrigado a você pela audiência, sempre um prazer contar com vocês por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e incluir seus comentários. Nós sempre queremos ouvir o que vocês estão achando. Isso pode ser feito em todas as plataformas em que o programa aparece: YouTube, Facebook, LinkedIn e Twitter. Estamos à disposição aqui, aguardando o que vocês têm a dizer, com sugestões, comentários. Pode criticar também, que isso sempre ajuda. Ibsen Costa Manso, Congresso Nacional recheado de traições políticas, né? Como você está vendo esse cenário que deve desaguar em alguma coisa na próxima semana? Bom, o Walter estava falando de nuvens carregadas, né? E eu queria começar aqui fazendo uma correção, porque na semana passada eu citei uma frase famosa na política, que política é como nuvem, né? Você olha num determinado momento está de um jeito, no momento seguinte está de outro, e eu disse que era uma frase, foi um equívoco de memória, eu falei que era do Ulisses Guimarães, mas na verdade é do Magalhães Pinto, do ex-governador e senador Magalhães Pinto. E está assim, quer dizer, a semana passada estava um cenário, agora o cenário teve uma mudança, que a disputa está muito apertada na Câmara, mas o deputado Arthur Lira conseguiu a adesão aí dos deputados do PSL, que estavam reticentes, e com isso ele, em tese, está favorito. Por que eu digo em tese? Porque você tem 11 partidos que apoiam o Arthur Lira, e 11 partidos que estão apoiando formalmente o deputado Baleia Rossi, do MDB. Acontece que as bancadas dos partidos que apoiam o Arthur Lira predominam, eles têm mais deputados, então, na ponta do lápis aí, teria 259 votos de deputados para o Arthur Lira e 238 votos para o deputado Baleia Rossi. Acontece, eu citei essa frase também na semana passada, e eu acho sempre muito boa, do governador Valadares, do Benedito Valadares. A eleição é secreta, e ele dizia que o problema da urna no voto secreto é que você vai chegando perto e dá uma vontade de trair. Então, essa semana aconteceram várias conversas de bastidores, não em audiências públicas, e encontros em aeroportos, em casa de parlamentares, de lado a lado. Está se estimando aí que pode ter alguma coisa como 20% de traição de lado a lado, e agora é a hora de fechar esses apoios no laço mesmo, né? Mas, visto de hoje, vamos ver na semana que vem, depois da apuração, o Arthur Lira é favorito. Já no Senado, acho que se sedimentou também o favoritismo do Rodrigo Pacheco. Então, está pintando aí que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir fazer tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado a conferir, né? Porque, como eu disse, o momento é de traições. O Ibsen, parece que a Tebet, nem o próprio PMDB está apoiando mais ela, né? Ela ficou com a brocha na mão? Então, isso foi uma coisa que circulou, né, de que, como ela teve problemas com o senador Renan Calheiros e tal, que seria uma espécie de vingança de ela não se eleger, né? Mas o que eu soube é que parece que isso também tinha sido plantado pelo pessoal do Pacheco, né? Do Rodrigo Pacheco. E aí isso teria dado o efeito contrário. Parece que o MDB se uniu e está tentando realmente fazer com que ela não sofra uma derrota fragorosa. Mas o Rodrigo Pacheco ainda acho que permanece como favorito. Sim. E veja bem, então você falou em nuvens, tá? Parece que aí, nesse ambiente,
não tem nenhum nefelibático, né? Aquele que vive no mundo das nuvens, né? Parece que são todos muito ligados, muito espertos, né? Vamos trazer o Casagrande para essa discussão? Casagrande. Eu colocaria uma questão no pós-eleição, a eleição da Câmara e do Senado. Quer dizer, existe uma possibilidade, e é uma pergunta, né, desta recomposição da base parlamentar somada a uma reforma ministerial, trazer uma nova capacidade de gestão para esse governo, porque, sabidamente, o governo perdeu a sua capacidade de gerir. E a pergunta é, essa recomposição iria fazer com que o país tenha um novo alento, uma possibilidade de propor reformas, ter uma agenda positiva, tocar as coisas para frente depois dessa eleição, ou ela vai ser uma mera recomposição de forças para evitar o impeachment? Olha, o que se diz em Brasília, Casagrande, é que sim, vai haver uma reforma ministerial aí em fevereiro. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro sempre se colocou aí na fase de campanha contra os métodos que ele chamava de velha política, né? Mas está se aproximando do Centrão. O Arthur Lira é um dos principais líderes, se não o principal líder do Centrão hoje no Congresso. E sem dúvida vai ter que ter uma reforma, uma divisão. A questão é ver quem serão os indicados, se serão indicações políticas sempre, mas se serão indicações técnicas, ou se o ministério vai ser preenchido por políticos, né? Saem os militares? Eu acho que não, acho que não é muito o perfil do presidente Bolsonaro. Acho que ele se apoia, realmente confia nos militares. Precisa ver como é que vai ser esse filtro que ele vai fazer para essas indicações. De qualquer forma, precisa de muita calma nessas horas, né? Porque, como eu disse, o Congresso está muito dividido, né? Na ponta do lápis, como eu disse, assim, entre os números aí, a diferença de votos é de apenas 21 votos. É muito estreito. E isso mostra a divisão que está no Congresso. Quer dizer, passar reformas, né, seja como... se o presidente Bolsonaro conseguir eleger tanto o presidente da Câmara como do Senado, vai ser difícil passar reformas, porque o grupo do atual presidente Rodrigo Maia é um grupo forte, um grupo que tem aí metade da Câmara. Então, precisa ver se o Congresso vai se sensibilizar com a situação econômica do país e fazer passar essas reformas, ou se vão jogar nessa coisa de quanto pior, melhor, com vista nas eleições de 2022. Antes de trazer o Rabino para essa discussão, uma impressão assim, ouvindo vocês, parece que o que realmente importa nessa batalha no Congresso é se nós vamos ter, depois dela, um Congresso mais hostil ou mais amigável ao Planalto. O resto, me parece, sabe, reformas, etc., tudo em segundo, terceiro e quarto plano, né? Vale mesmo para essa turma os interesses individuais, pessoais deles. E, como consequência, poderemos ter mais hostilidade ou mais alinhamento com o Planalto. Não sei se vocês enxergam dessa forma, talvez esteja sendo um pouco cínico demais aqui. Rabino, você. Eu fico um passo anterior a você, Ademar. Eu era fã de uma seção da extinta revista do Cruzeiro, que chamava O Impossível Acontece. Então, eu pego o final do bloco do Maiarovitch, em que se falou do Rodrigo Maia poder abrir um processo de impeachment, para perguntar ao índice o seguinte: se o Maia vai mesmo em frente, ele pode atrasar a eleição, ele pode se manter no cargo, porque quem senão ele, para seguir adiante com o processo? Alguns dos dois candidatos toparia receber essa herança do Rodrigo Maia? Como é que fica lá no Planalto se o Rodrigo Maia iniciar um processo de impeachment? Segundo você, o que você acha? Como eu disse, só ele pode responder se vai abrir ou não, né? Mas, de qualquer forma, ele não pode prorrogar o mandato, né? O mandato dele se encerra em fevereiro. Então, acho que não seria uma jogada dele. Desculpe? Se abrir, vira uma convulsão, não? Não, vira uma convulsão, mas tem que ter a eleição.
né? Porque senão seria um golpe parlamentar aí para ele permanecer no cargo. Eu acho que isso... e hoje ele está em minoria, como se vê. Essa semana o Rodrigo Maia chegou a ligar para o Palácio do Planalto, o Rabino, para reclamar da interferência do Planalto no partido dele, no DEM, né? E isso é uma sinalização muito importante de quem é que está na frente, né? Quando você tem a segurança da vitória, você quer... você está todo sorrisos e você quer a eleição o mais rápido possível. E desde o início o Rodrigo Maia está querendo postergar essa eleição, não muito, né? Se não no dia 1º, no dia 2, ou no dia 3, na quarta-feira, mas você vê que ele está esperneando, né? Então eu acho que ele está... Agora, realmente subiu muito o tom aí nas conversas dos ataques, né, do Jair Bolsonaro ao Rodrigo Maia e vice-versa. E você citou aí da questão do impossível, tem uma frase histórica, agora não me lembro de quem é, vou pesquisar depois, mas se eu não me engano, essa é do Ulisses, salvo engano, que é o seguinte: na política, o que parece fácil torna-se impossível, e o que parece impossível resolve-se, né? Então, isso era nos tempos da boa política. Hoje em dia, o que a gente está vendo é que não está resolvendo muita coisa, né? Obrigado, Ibsen. Vamos concluir esse bloco e já olhar para o próximo, porque ele pega carona muito bem no que nós acabamos de ouvir. De certa forma, nós vamos ouvir um pouco sobre como essa confusão política acaba atropelando a economia. Humberto Casagrande, depois do intervalo, vai falar um pouco sobre desindustrialização no Brasil e as consequências disso, evidente, né? Menos atividade econômica, desemprego e outras coisas mais. Nós voltamos já já. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Estamos de volta, agora com Humberto Casagrande. Casagrande, no início eu disse que esse tema aqui a gente podia descrever como crônica de uma morte anunciada, né? E é uma coisa que vem evoluindo, todo mundo está vendo, mas nós não estamos vendo muita coisa acontecendo para interromper, interferir e mudar esse cenário. Vamos à sua visão. Pois é, Ademar, eu acho que, antes de mais nada, para que isso acontecesse, o debate no Brasil tinha que ser um pouco menos raso, né? Sem nenhuma pretensão ou arrogância, discute-se essa questão num nível de superficialidade muito grande. Alguns dizem, o Brasil não consegue acompanhar as novas tecnologias. Outros dizem, a política do meio ambiente prejudica a industrialização. A Ford foi embora por isso ou por aquilo. Na verdade, o assunto é bastante complexo. Nós tivemos duas grandes ondas de industrialização no país, né? A primeira comandada por Getúlio Vargas e depois no regime militar. Depois disso, as coisas não evoluíram mais. E neste momento, existem vários vetores que trabalham contra a industrialização. Nós já tivemos 24% do PIB do Brasil era da indústria. Chegamos a ter até uma pauta relativamente diversificada de exportação de produtos manufaturados, e hoje vemos esse número reduzido a 12% com viés de baixa, né? Os motivos principais seriam a falta realmente de alinhamento com a produção nova, né? O novo mundo. Nós ficamos aqui muito tempo produzindo peças para automóveis, privilegiando o ABC paulista, fazendo curso no Senac para torneiro mecânico, investindo muito nessa produção de veículos, quando chegou a mobilidade sem propriedade, que é a atual. As pessoas têm mobilidade sem ter a propriedade do veículo. A questão na parte de computadores, coisas relacionadas ao Vale do Silício,
e várias outras indústrias relacionadas à geração 4G não evoluíram aqui. Existem questões até raiz, de básica. A juventude brasileira não gosta de estudar ciências exatas, né? E a revolução industrial nova, como ocorreu na Coreia e outros países, passa necessariamente pelo ensino de exatas. Aqui, os nossos meninos fogem aí da matemática como o diabo foge da cruz, né? Isso teria que ser revisto, teria que ser criado um ensino de exatas mais amigável, atrair mais pessoas para esse tipo de ensino. A questão das fontes de financiamento, que não são adequadas, a falta de uma política industrial que direcione as coisas de uma forma mais correta, a falta de um apoio ao empreendedorismo, né? Financiamento para as startups, desenvolvimento de empresas, o posicionamento dos nossos líderes da indústria. Infelizmente, hoje, as lideranças da indústria estão muito mais arraizadas ao processo político, buscando cargos eletivos, do que preocupados efetivamente com as questões, com a pauta da indústria. Então, esse desvio de finalidade também das lideranças, de uma forma geral. Então, como pude fazer aqui um pequeno pupurri, a gente vê que é um assunto complexo, tem diversas vertentes que precisariam ser tratadas individualmente. Mas a verdade que fica é essa, quer dizer, nós vamos empobrecendo. Hoje a nossa pauta de exportações está muito ligada na carne, na soja, então a gente meio que se transporta para os anos 20, 30, quando o Brasil e a Argentina eram grandes exportadores de produtos primários, e embora o nosso desenvolvimento do agronegócio seja fantástico, elogiável, mas há que se diversificar a economia do país para que não sejamos um grande celeiro do mundo. E coisas como a política do meio ambiente também é muito importante, reposicionar a nossa indústria. O Brasil ainda incentiva muito a construção civil, por exemplo, só se fala nisso. Construção civil é uma indústria sem tecnologia nenhuma. Constrói-se um prédio atrás do outro para transformar as grandes capitais brasileiras em paliteiros, diminuindo o IDH, diminuindo a qualidade de vida da população. E o Brasil dá incentivo um atrás do outro para fazer prédio e fazer construção civil, que isso dá emprego. Ok, num primeiro momento em que estamos aí numa situação difícil de emprego, tudo bem, mas não há nenhuma, faz décadas que nós incentivamos a construção civil e a indústria automobilística, como se fossem as duas grandes saídas para o Brasil. Então, finalizando esse comentário aqui inicial, eu acho isso, que precisaria ser redesenhada uma grande política industrial contemplando diferentes facetas e com um discurso um pouco mais profundo, uma discussão um pouco menos rasa e que levasse, então, a um planejamento para nós sairmos dessa enrascada. Obrigado, Casagrande. Eu acho que não é nem o caso de não ter esses incentivos, né, que você mencionou, e sim de ter outros que avancem as questões, porque senão o Brasil vai ficando fora do que está acontecendo de mais arrojado, de mais avançado, e vai se optando por fazer as coisas em outros lugares, né? Então, não pode simplesmente cair no chão em cada um desses casos que aparecem, né? Vamos trazer os outros ases para a discussão. Começar com você, Ibsen. Você não acha também que, independentemente dos incentivos, ou seja, o nosso governo está absolutamente quebrado, com déficit, ainda mais essa pandemia que aumentou muito mais esse déficit, quer dizer, não há recursos públicos para tanto investimento assim. E os recursos privados não estão ocorrendo, né? Sejam recursos de investimentos de empresários e investidores brasileiros, sejam recursos externos, né? A gente vê ao contrário, há uma fuga de capitais estrangeiros no Brasil. Então, eu acho que a primeira coisa aí seria tornar o país um pouco mais confiável, né, previsível, e aí o Walter também pode falar com um pouco mais de segurança jurídica, porque precisa ter coragem no atual momento para investir no Brasil, ainda mais numa
numa indústria de ponta, numa indústria de tecnologia, né? A gente está vendo, como você disse, uma desindustrialização. Desindustrialização. Você concorda, não? Sim, Walter? claro. Eu acho que os investimentos estrangeiros estão caindo aí para metade esse ano. Nós não precisamos não de incentivos, nós precisamos disso que você falou, segurança jurídica, apontar a questões aí de desenvolver saneamento básico, privatizações, concessões públicas. Dá para fazer muita coisa mesmo sem dinheiro. E muitos incentivos que são dados de uma forma errônea. Por exemplo, eu acho que essa desoneração da folha de pagamento que está sendo dada para este ano, ela não vai atrapalhar nem ajudar o emprego. Ela está simplesmente distribuindo recursos para os empresários, está determinando a margem. Às vezes o empresário da construção civil diz, olha, se a folha for onerada, vai haver demissões. Como assim vai haver demissões? O mercado está aquecidíssimo. Se vende prédios hoje que nem pipoca na frente do cinema. Quem é que vai demitir com o mercado aquecido? Quem determina se vai demitir ou contratar é o aquecimento do mercado. Isso a curto prazo. É claro que a longo prazo nós teríamos que ter uma reforma tributária, porque não pode se tributar salários. É uma loucura o que se faz. Então, eu estou a discutir a política para um ano. Se essa fosse uma política de desonerar folha de pagamento, melhorar a condição tributária a longo prazo, sim, temos que fazer. Agora, a curto prazo, esse incentivo é desnecessário. Então, é isso que eu estou dizendo, Ibsen. Não tem dinheiro e também não é necessário dinheiro. O governo precisa despertar no empresário, né, aquilo que o ministro Delfim Neto chamava daquele espírito animal do empresário de investir e ganhar dinheiro. Então, como é que se faz isso? Dando as condições para ele trabalhar, né? Você pega, aponta a segurança jurídica, você não atrapalha com as notícias do Brasil lá fora, de meio ambiente, você cria polos aqui de tecnologia, você melhora a educação dos jovens, começa a formar engenheiros, técnicos em informática, melhorar o processo educacional, tudo isso não precisa de dinheiro. O que já se investe muito dinheiro nisso, na educação. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, percentual do PIB. Entretanto, investe mal. E nós preparamos mal as pessoas. Então, este reordenamento em busca da retomada da industrialização a que me refiro, não necessariamente precisa de recursos públicos e incentivos fiscais. Rapidamente, um minutinho para fechar o bloco. Walter, até onde a segurança jurídica interfere com tudo isso que nós ouvimos do Casagrande? Eu gostaria de lembrar, e isso é muito importante, é importantíssimo, foi uma das coisas boas que o Supremo Tribunal Federal fez, das poucas coisas boas, vamos falar sério. E o que foi? Foi com relação aos contratos internacionais, de fixar a orientação de que vale, estão nos códigos, é uma regra antiga, vale. O Supremo manda aplicar o princípio da pacta sunt servanda. Vale dizer, os contratos precisam ser cumpridos conforme nele estabelecidos. Isso foi uma decisão muito importante do Supremo. Bom, Walter, Casagrande, vamos concluir esse bloco. Ótima discussão, seguramente voltaremos a ela aqui nos 4 Ases. No próximo bloco, nós vamos até a Rússia, né? Da Rússia com amor, né? Como dissemos no início. O bloco será iniciado pelo Moisés Rabinovich. Vamos falar um pouco dessas situações que estamos presenciando lá na Rússia, que remetem aí até alguns filmes famosos. Voltamos logo após o intervalo, que é rapidinho. Até já. As empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro.
Moisés Rabinovici, agora você. Quem é esse senhor Navalny, por favor, para todo mundo ficar na mesma página aqui com relação a essa figura e o que está acontecendo lá na Rússia? Ademar e telespectadores, o que nós vamos ver no vídeo, e logo, logo vai entrar no ar, é o maior desafio para o presidente Vladimir Putin. Não é os Estados Unidos, não é o Biden, não é a nova administração americana, que já telefonou para ele e reclamou de várias coisas que o Trump deixou para trás. Reclamou, inclusive, do silêncio pela prisão, pelo envenenamento e pela prisão do Navalny. Agora, temos aí um advogado que começou coletando casos de corrupção na Rússia e se tornou hoje o maior líder da oposição contra o Putin, a ponto do Kremlin ter tentado exterminá-lo, tirá-lo de cena. O vídeo mostra o que nunca nenhum russo viu. Os russos conheciam fragmentos de um palácio construído pelo Putin por causa de uma delação de um russo que vive hoje no exílio, que era o Koleniskov. O trabalho do Navalny foi passar de drone por cima dele, conseguir fotos em terceira dimensão, entrar no palácio e mostrá-lo depois, quando preso. Foi um vídeo preparado para quando ele fosse preso, mostrá-lo aos russos. O palácio está no Mar Negro, na costa do Mar Negro. Ele foi construído com um sistema complicado de propinas e contribuições involuntárias. Um sistema mais complicado ainda, criado para ocultar quem é o dono dele. Ele vive na órbita de Putin. O palácio tem um teatro, tem uma sala de narguilé, tem um cassino doméstico, tem uma sala de carros de corrida em miniatura, tem uma suíte de 2.700 metros quadrados para o Putin dormir. É um império que não se vê pelo vídeo exterior, cheio de vinhedos, pode produzir vinhos. E está inabitado, porque o Putin não pode entrar nele sem explicar direitinho como é que ele foi construído, embora a Rússia seja um país que convive muito com a corrupção. Esse Navalny, ele se tornou maior ao não ser assassinado. O que o Kremlin está fazendo é entrar no jogo dele. Ele é considerado um guerrilheiro digital. E a Rússia, o Kremlin, é um governo sem imaginação nenhuma. Ele tem sempre as mesmas soluções para os problemas antigos. Então, não matou, agora não pode mais matar. O Navalny virou um líder da oposição. Nunca tanta gente foi à rua. E não só tanta gente. Tantos jovens, a geração TikTok russa, foi para as ruas. Então, hoje o Navalny é um opositor fortíssimo numa possibilidade, se houver eleições para presidente. O Navalny é independente, ele tem uma fundação anticorrupção e tem uma organização de investigação jornalística. E, com isso, ele cresce junto aos russos. Houve manifestação até em cidades que estavam a 15 graus abaixo de zero. Claro que o
Kremlin se importa. Tanto que, depois da primeira conversa entre Biden e Putin, Biden publicou nos Estados Unidos um relatório da conversa em que aparece Navalny extensamente, e Putin mandou distribuir na Rússia um relato em que Navalny sequer é citado. Então, daí se pode extrair o quanto esse esquema de envenenamento que Navalny descobriu que foi do Kremlin que partiu. Ele ainda em Berlim ligou para um agente russo, como se fosse superior a ele, e perguntou: escuta, o que vocês fizeram com o Navalny? E o agente disse: infelizmente, não conseguimos, fracassamos, tínhamos que matá-lo. Então, o Navalny está pondo tudo isso em público. E o Putin está contra a parede. Mandou prendê-lo, ele pode ficar preso por 3 meses, mas será solto. Mandou prender o irmão dele. Quis prender a mulher dele, Yulia. Também não conseguiu. Então, o Putin, esse dono do castelo, esse KGB que coleciona bens e fortunas, está enfrentando agora um inimigo que ele tem que arranjar um outro meio de combater, porque com a morte será pior. Com prisões, tornará ele um líder cada vez maior. Então, a Rússia vive esse problema interno, esse inimigo interno, quer dizer, inimigo, esse adversário interno, e agora está com os Estados Unidos sob nova administração, cobrando dele tudo que é de errado e feito no mundo. Ele hackeou várias agências americanas, ele interferiu nas eleições americanas, ele invadiu a Croácia, a Bielorrússia também. A Bielorrússia tem um sistema que o Putin, que o apoia, poderia até emular, que é de prender os dissidentes sem menor preocupação com a opinião pública do mundo. Ele vai partir agora para uma série de sanções da Europa e dos Estados Unidos. Rabino, isso tem cara de enredo, né? Parece filme, só que é a realidade, né? E para dar uma ideia a você que nos assiste, isso virou assunto, virou manchete mundialmente. Eu vou pôr aqui, talvez vocês consigam ver, a manchete do Le Figaro, da França, que fala em Navalny, o homem que está desafiando Putin. Vamos trazer os outros ases para a discussão. Olha, eu temo muito. O Rabino falou que agora fica difícil matá-lo. Mas veja, Rabino, o que aconteceu com Alexander Litvinenko. Eu acompanhei muito isso. O que agentes russos fizeram? Mataram ele dentro da Inglaterra, mataram em Londres, e com polônio-210, que é um componente radioativo. Também o Putin não se inibiu com relação a Anna Politkovskaya, que foi, ao sair da sua casa, ela era do jornal A Gazeta, ao sair da sua casa, foi morta a tiros. Então, tem também a morte do Boris, que era um antigo opositor forte, Nemtsov. Também foi morto com 4 tiros pelas costas e no centro de Moscou. Então, eu acho que eles não ligam muito para essas coisas e matam mesmo quando acham que não tem outro caminho. Agora, importante, e aí dentro do meu campo, a Corte de Direitos Humanos da União Europeia, que fica na cidade francesa de Estrasburgo, condenou por violação a direitos
humanos. E o primeiro atentado feito contra o dissidente, condenou a Rússia por danos morais, materiais e pelos gastos com internações. E tem essa condenação também que a gente não pode esquecer. Estamos chegando no final do nosso tempo. Vamos trazer rapidamente, primeiro o Ibsen, depois o Casagrande, com alguma visão sobre essa coisa bizarra, né, que nós estamos assistindo a partir da Rússia. Ibsen, você primeiro. Está fechado o microfone. Microfone. Sim, de novo, desculpem aí, é porque eu não quero ferir nos colegas. Eu já esforço muito para conseguir entender a política brasileira, né? Não vou tentar ousar aqui entender a política russa. Mas a primeira coisa que ocorre, parece que o Alei também não é muito flor que se cheire, né? Ele já tinha sido condenado alguns anos atrás aí por fios de cursos de campanha, tem algumas coisas contra ele, né? Parece que ele não é tão... E as posições políticas dele, né? Ele não é tão liberal como se faz crer, parece que é bastante nacionalista também, quer dizer, eu não entendo, como eu disse, não entendo nada de política russa. O que você pode me dizer sobre o perfil dele pessoal e sobre as chances de ele vir a se eleger presidente da Rússia se não for eliminado antes? Bom, ele é um nacionalista, ele tem uma visão preconceituosa, mas é um quase liberal. Ele estudou nos Estados Unidos, tem uma filha em Stanford, e a diferença dos outros citados pelo Mayarovitch, ele é famoso. Quando o Litvinenko ficou conhecido quando envenenado. Vou lembrar outro caso do Skripal, que também foi envenenado com a filha, Yulia, na Inglaterra. Os mortos do Kremlin, por acertos internos, o Litvinenko, ele foi quase uma vingança do Putin, porque ele traiu a KGB, em que militava também o Putin. Agora, com o Navalny é diferente. A mesma coisa aconteceu com os dissidentes soviéticos, que eram trocados nas pontes entre dois países, trocados por espiões presos no Ocidente. Esses alvos não são fáceis de exterminar. Agora, com relação à possibilidade de se tornar presidente, é preciso primeiro que haja eleição, né? Sem fraude, né? Sem fraude. Sem veneno. Até 2000, não sei quanto, no poder. Ele está cada vez mais estendendo o seu poder, usando métodos democráticos, claro. Então, pode encerrar o Casagrande. Casagrande, para encerrar o bloco. Tá, uma colocação bastante rápida ele falou sobre a eleição. Parece haver uma dicotomia entre o que o povo da Rússia gosta e o que a opinião internacional gosta. Eu lembro que Mikhail Gorbachev tinha uma grande popularidade fora da Rússia e não era querido lá. E, aparentemente, Putin é querido na Rússia. Eu sei que, de uma certa forma, com opressão, mas, mesmo sem isso, sabe-se que boa parte da população o apoia e está feliz, porque está comendo, tem emprego, está vivendo, tal. Então, como é que se explica essa dicotomia da pessoa ser muito criticada no fronte externo e no fronte interno ser assim relativamente querido pela população? Bom, o Gorbachev foi um caso excepcional. Eu estive em Moscou 3 vezes, uma delas por causa do Gorbachev no final da União Soviética. E depois estive quando ele perdeu as eleições para Yeltsin. Os russos têm essa... Eu não sei se eles vão ficar com Putin se o Putin estiver decadente. Agora, ele está sendo posto à prova. E está se saindo muito mal. Mas ele continua sendo não simpático para a população russa, mas respeitado. Ele é uma pessoa de respeito, ele
ele conseguiu trazer tudo o que a Rússia perdeu quando a União Soviética se esfacelou. Então, ele trouxe para a Rússia a glória que os russos queriam ter mantido. Ele passou a comemorar os aniversários de Revolução Russa. Ele trouxe, de novo, o nacionalismo e os tempos de glória dos russos. E eles gostam muito disso. Agora, ele está recluso, está em silêncio, está posto para escanteio pela Europa, pelos Estados Unidos e agora por um adversário interno poderoso, que aglutinou uma multidão nunca vista antes na Rússia. Os meninos, essa geração TikTok russa que encheu as ruas, jogava bola de neve nos soldados que foram lá para reprimi-los. A Yulia, a mulher do Navalny, quando foram prendê-la, ela peitou os caras. Disse assim, não, por que vocês vão me prender? O que eu fiz? E acabou solta. Então, alguma coisa está acontecendo na Rússia. E isso nós vamos perceber com o tempo. Ô, Rabino, uma coisa rapidinha. Só uma coisa rapidinha com relação ao Rabino. Rabino, quem esses personagens que você tem aí nas suas costas na estante? Eu estou curioso. Exatamente isso. Olha lá. Aqui está o Yeltsin, aqui está o Gorbachev, tá, coisa dele a manchinha. Aqui o primeiro deles é o Lenin, o Stalin, e esse aqui é o Brezhnev. Olha só. Mas o Stalin e o Brezhnev, assim, pequenininhos, acho que não é representativo, hein, Rabino? Mas, eu comprei isso no porto de São Petersburgo, e eles pularam alguns líderes russos. Para eles, os mais representativos. Mas você vê que o Gorbachev está aqui, né? O Gorbachev mudou a Rússia, criou uma nova Rússia. Mas ele, enfim, foi posto para escanteio, o que é uma tristeza para mim, que eu conheci e que pude medir a grande tristeza que ele sentiu. Ok, Rabino, obrigado. Vamos rapidamente ao segmento final do programa. Nós não fizemos na semana passada, essa semana vamos fazer, mas é 1 minuto para cada as com a cartada final. Vamos começar a cartada final com o Walter. 1 minuto para o Walter. Olha, eu chamaria atenção para o fato do leite condensado conter muitas calorias. E também não ser saudável abusar de uvas passas. E se dever mascar chicletes para reforçar a musculatura da face. Humberto Casagrande, a sua cartada final. Acreditamos que a economia brasileira esteja num momento decisivo. É muito importante saber o que vai ser feito logo depois dessa eleição. Ela vai ser determinante se nós vamos ter 2 anos de pato manco esperando o próximo Messias, que talvez não seja o Jair Bolsonaro, ou se nós vamos conseguir fazer alguma coisa na economia, com a recomposição das forças políticas e energizando novamente o Ministério da Economia com Paulo Guedes. Então, esse ponto de inflexão, neste momento, é muito importante e atrai as atenções de todos os analistas do mercado financeiro. Cartada final, 1 minuto para Moisés Rabinovich. Nós temos 2 guerras possíveis pela frente. Uma já está iniciando, que é a guerra das vacinas, está faltando vacina em todas as partes. A Europa quer administrar essas vacinas, a Inglaterra não quer, porque é dela a Pfizer, a Oxford. E temos outra, que é a proximidade das eleições israelenses e a proximidade de Biden com o Irã. Então, isso tudo leva de volta aos tambores de guerra que a gente começa a escutar no Oriente Médio. Vai Israel atacar o Irã, porque sabe que o Biden não é Trump e não vai permitir uma guerra unilateral. Vai Israel acabar com o perigo atômico que ele se sente ameaçado, e
o Biden quer restaurar o acordo do qual o Trump tirou os Estados Unidos desde que assumiu a presidência. E para concluir, cartada final, 1 minuto, Ibsen. Bom, do meu lado, toda expectativa aí, eleição na Câmara e no Senado, vital para o governo de Jair Bolsonaro. Tudo indica que ele vai ter êxito, mas eu só comento depois da apuração, né? Prognóstico só faço depois da apuração. E fundamental a governabilidade, como se diz anteriormente aqui, que se realmente o presidente Jair Bolsonaro perde na Câmara, que é onde está mais apertado, a coisa é mais complicada. Não que o Baleia Rossi vá fazer uma oposição, né, mas ele vai ter que negociar com o MDB, que é um time, digamos, climático, né, mas pode, eventualmente, quer dizer, como tem uma ligação muito cheia com o Rodrigo Maia, pode se transformar em oposição. E a questão do impeachment tem uma coisa injusta também, que é a proposta de abertura de uma CPI para investigar esses problemas todos na área de saúde do Brasil. Então, tal semana que vem, eu diria, vital para o governo Jair Bolsonaro. E aí tem a esperança de que o Congresso, independentemente da falta de governabilidade, da falta de articulação política do Planalto, que o Congresso consiga este ano aprovar a PEC emergencial, alguma coisa da reforma tributária, que já está parada aí há um tempão, há anos, né? E lembro que, de janela de oportunidade, porque ano que vem teremos eleições presidenciais e aí o Congresso muda de foco completamente, né? Como se o grande, num momento muito importante aí, de inflexão na economia. Ok, Ibsen. Muito obrigado aos Ases. Este é o programa 4 Ases, um programa semanal, toda quinta-feira, uma nova edição com a participação de Walter Fanganello Mairovich, Humberto Casagrande, Moisés Rabinovici e Ibsen Costa Manso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, de comentar, participar, enviar a sua participação pelos canais sociais em que o programa está presente. O programa também é distribuído pelos canais do CIEE, que é um apoiador do programa, dá apoio institucional ao projeto. CIEE é o Centro de Integração Empresa-Escola. Muito obrigado a você que nos acompanha e até a próxima edição.